Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar início na verdade, um retorno, né? À nossa disciplina de matemática aplicada. E a gente vai começar vendo sobre a parte de conjuntos, porque nessa primeira semana a gente vai ver até função quadrática. Então, eu vou separar, no caso, eu vou elaborar aqui para vocês 3 vídeos. Aí a gente vai ver a parte de conjuntos, conjuntos numéricos, funções de maneira geral, função afim e função quadrática. Bom, na teoria de conjuntos, nós temos 3 noções básicas sobre conjuntos que são aceitas sem definição, são chamadas de noções primitivas. A gente vai ter conjunto, elemento e pertinência, que é o sinal de o fato de pertencimento, digamos assim, essa pertinência entre elemento e conjunto. Um conjunto, no caso específico, ele pode ser, inclusive, elemento de outro conjunto. Como funcionaria isso? A gente tem, por exemplo, um time de futebol pode ser considerado um conjunto de jogadores. Então, se eu pegar o conjunto das seleções que disputam um campeonato mundial, ele é um conjunto formado por conjuntos, porque cada seleção dessa é um conjunto de jogadores. Normalmente, os conjuntos eles são representados por letras maiúsculas e, no caso de elementos, a gente pode utilizar a letra minúscula para ele. Por exemplo, seja A um conjunto e X um elemento. Então, se X pertence ao conjunto A, eu uso esse símbolo parecendo um Ezinho, a letra Y, que a gente lê X pertence ao conjunto A. Observe que o X é minúsculo e o A é maiúsculo. E no caso o X não pertença ao conjunto A gente usa esse símbolo cortado. Esse corte indica um não. Então, no primeiro caso, X pertence a A, no segundo, X não pertence a A. A descrição de conjunto ela pode ser feita de 2 formas. A primeira, que inclusive é bastante usual, é através da enumeração de seus elementos. Nesse caso, eu escrevo mesmo quais são os elementos. Por exemplo, o conjunto das vogais A, E, I, O, U. Então, aqui eu tenho o conjunto representado por chaves, onde os elementos estão entre essas chaves. Se, porventura, eu chamasse esse conjunto das vogais de V, eu tenho que a letra A ela pertence ao conjunto V. Então, eu escreveria assim. A pertence a V. Já a letra B, por exemplo, que não é uma vogal, ela não pertence a esse conjunto V. Então, eu posso escrever B não pertence a V. Aqui tem outros exemplos de conjuntos, o conjunto dos algarismos romanos, I, V, X, L, C, D e M. Conjunto dos nomes de meses de 31 dias, janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro, dezembro. Observe que sempre que eu vou fazer a enumeração dos elementos do conjunto, eu devo colocar os elementos entre chaves. Outra forma de representar conjunto, que é uma forma, digamos, mais geral, mais generalizada, ela é bem legal, que é através de uma propriedade característica dos elementos. E a gente escreve da seguinte maneira. O conjunto A é o conjunto dos elementos X, tal que, essa barrinha tal que, X tem a propriedade P. Um exemplo. X tal que X é estado da região sul do Brasil. Os estados da região sul do Brasil são Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, uma forma de representar esse mesmo conjunto que está escrito com a propriedade, eu poderia representá-lo pela enumeração dos elementos. Conjunto unitário é um conjunto que possui apenas um elemento. Por exemplo, o conjunto das estrelas do nosso sistema solar. Então, seria apenas uma, que é o Sol. E conjunto vazio é um conjunto que não tem elementos. Por exemplo, dia da semana que eu não respiro. Então, não tem, seria um conjunto vazio. Conjunto universo.
É o seguinte, quando a gente vai desenvolver qualquer assunto em matemática, é comum a gente determinar a existência de um conjunto ao qual pertencem todos os elementos utilizados no assunto. E esse conjunto recebe o nome de conjunto universo. Por exemplo, vou pegar qual mês ou quais os meses do ano represente o conjunto de quais meses do ano temos aula. Então, o conjunto universo, nesse caso, seriam os meses do ano. E o conjunto que eu quero são os meses do ano que tem aula. Subconjunto. Um conjunto A, ele é subconjunto de B, se e somente se todo elemento de A pertence também a B. Ou seja, é como se o A fosse uma parte de B. Vamos pegar um exemplo numérico aqui. Seja o conjunto B formado por 1, 2, 3, 4. E o conjunto A formado pelos elementos ímpares de B. Então, seria 1 e 3. Se a gente observar bem, todos os elementos que são de A também são de B. Na verdade, o conjunto A ele está aqui, ó. Esses elementos de B formam o conjunto A. Portanto, o A ele é um subconjunto de B. A gente representa A está contido em B. Ou também A é parte de B. A escrita matemática seria essa aqui, ó. A está contido em B, se e somente se, para todo x. Se o x pertence a A, implica que o x pertence a B. Ou seja, todo elemento de A também é elemento de B. Mas a volta não é obrigatória. Por exemplo, no conjunto B aqui em cima, nós temos os elementos 2 e 4 de B, que não são elementos de A. Reunião de conjuntos. Essa parte é bem tranquila. Dados dois conjuntos A e B, chama-se a reunião de A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Então, de novo, um exemplo numérico. Se eu tiver o conjunto A formado por 3, 4, 5, e o B formado por 1, 2, 3. O conjunto A união B seria pegar todos os elementos de A e todos os de B. 1, 2, 3, 4, 5. Observe que qualquer elemento que pertence a esse A união B pertence a A ou a B. O elemento 3 pertence a ambos, mas, de qualquer forma, se pertence aos dois, pertence a um ou ao outro. Outro exemplo, o 5. O 5 pertence à união B. Observe que ele está aqui. Nesse caso, eu posso falar que o 5 pertence a A ou a B, porque ele pertence a A. Se ele pertence a A, ele pertence a A ou B. O que não é o caso se eu disser que ele pertence a A e B. Aí deveria ser os dois simultaneamente. Mas se eu falo ou, basta que uma das duas afirmativas seja verdadeira. Interseção de conjuntos. Nesse caso, a gente já vai usar o conectivo e. Dados dois conjuntos A e B, chama-se interseção de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B. Então, A inter B são os elementos x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Pegando aquele mesmo exemplo,
No caso, o único elemento que pertence aqui ao conjunto A inter B é o 3, porque o 3 é o único elemento que pertence a A e pertence a B. Diferença de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B. Vou pegar aqui o mesmo exemplo. Opa. Veja que A menos B, eu vou me preocupar inicialmente com o conjunto A, que é o primeiro aqui. Então, eu quero os elementos de A que não estão em B. Então, o meu resultado vai ser baseado nos elementos de A. Então, o A menos B tem apenas os candidatos de virem para cá, o 3, 4, 5. Só que aí eu vou observar. Quais são os elementos de A que não pertencem a B? No caso, o 4 e o 5. Porque o 3, ele pertence a B também. Então, ele não serve. Logo, vem para cá apenas o 4 e o 5. Ah, mas e o 1 e o 2? Não, o 1 e o 2 eu me preocuparia se fosse o caso de B menos A. Como eu estou fazendo A menos B, eu vou me preocupar apenas com os elementos de A, e desse conjunto A, eu vou eliminar os elementos que também são de B. Bom, essa foi a parte introdutória sobre conjuntos, e agora a gente vai ver um pouco sobre conjuntos numéricos. Começar pelo mais básico, aí, o inicial, o que a humanidade usou primeiro, que é o conjunto dos números naturais. Chama-se conjunto dos números naturais, o símbolo é esse N aqui um pouco específico. O conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e numa sucessão infinita. Nesse conjunto são definidas duas operações fundamentais, a adição e a multiplicação. Mas antes de ir para as propriedades, nós temos o seguinte: uma característica principal dos números naturais é a questão do sucessor. Todo número natural possui um sucessor, e você obtém esse sucessor somando 1 ao número que você pegou. Por exemplo, você pode pegar um número relativamente considerado grande, sei lá, 1 trilhão. Você soma 1 trilhão e 1. Então, para qualquer número, por maior que seja, ele possui um sucessor. Logo, por conta dessa propriedade, a gente diz que o conjunto dos números naturais possui infinitos números, infinitos termos. Aqui nós temos as propriedades que já foram vistas em aula, então eu não vou aprofundar nelas, não. Vocês podem dar uma lida, a gente já viu mais ou menos como funciona. E são essas, as 3 da adição, as 3 da multiplicação e a distributiva da multiplicação relativa à adição. Conjunto dos números inteiros. Chama-se conjunto dos números inteiros, onde o símbolo é esse Z aqui um pouco específico, o seguinte conjunto. Vem aqui do menos infinito, aí menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e vai para o mais infinito. Ou seja, se nos números naturais a gente não tinha o maior número, porque todo número tem sucessor, nos inteiros a gente não tem o maior número, assim como não tem o menor número, porque todo número inteiro ele possui um sucessor e também possui o antecessor. No conjunto Z, a gente distingue 3 subconjuntos notáveis. O Z+, chamado de conjunto dos números inteiros não negativos, onde a gente vai ter o 0 e os positivos. O Z-, chamado de conjunto dos números inteiros
não positivos, onde a gente tem todos os negativos e o zero. E o Z asterisco, ou conjunto dos números inteiros não nulos, onde a gente tem todos os elementos positivos, negativos, mas não tem o zero. Conjunto dos números racionais. O símbolo que representa o conjunto dos números racionais é esse Q, meio específico. Ele é o conjunto dos pares ordenados da forma A sobre B, ou frações A sobre B, onde o A é um número inteiro qualquer e o B é um número inteiro não nulo. Então, aqui tem essa importância, esse caso é muito importante mesmo. O número B ele não pode ser zero, porque a gente não faz divisão por zero na matemática. E aí a gente tem algumas definições. A fração A sobre B é igual à fração C sobre D, se e somente se o produto dos extremos, A vezes D, é igual ao produto dos meios, B vezes C. Vou dar um exemplo bem simples aqui. A fração 3/15 é igual à fração 1/5. Então, vamos observar. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 15, 15. Então, houve a igualdade dos dois resultados, logo as duas frações representam a mesma quantidade, são iguais. Adição. É só lembrar do mínimo múltiplo comum, que é um caso bem parecido com esse. Outra forma seria multiplicar os dois denominadores, B vezes D. Aí eu pego esse produto, divido aqui pelo B, sobra D, e multiplico pelo A. Então, fica aqui AD. Mais, por conta da adição, e faço isso com a segunda. B vezes D dividido por D sobra B. B vezes C, BC. Multiplicação é mais simples, é só multiplicar direto, numerador por numerador, denominador por denominador. Os principais subconjuntos dos racionais são similares aos dos inteiros. Então, eu vou ter o Q+, que é o conjunto dos racionais não negativos, o Q-, conjunto dos racionais não positivos, e o Q asterisco, que seria o conjunto dos racionais não nulos. No caso em que a fração A sobre B, a gente tem o A e o B primos entre si, ou seja, o máximo divisor comum deles tem que ser o 1, então a gente tem, nesse caso, uma fração irredutível. No exemplo passado, a gente tinha lá o 3/15. Nesse caso, o 3 e o 15 eles possuem um divisor comum, que é o 3. Então, nesse caso aqui, a fração não é irredutível. Mas outro exemplo aqui aleatório, 7/8. O 7 só tem como divisores o 7 e o 1, positivos aí, naturais. E o 8 tem os divisores 1, 2, 4 e 8. Então, observe que o único divisor em comum é o 1. Logo, essa fração aqui, 7/8, ela é uma fração irredutível. Aqui nós temos as propriedades, que são até um pouco similares às que a gente viu nos inteiros. E além delas, vem mais uma, que é uma multiplicativa aqui, que é o simétrico ou inverso para a multiplicação de um número racional. Para toda fração aqui, todo número racional A sobre B, no caso de ser uma fração não nula, não pode ser zero, então existe a fração B sobre A, tal que a multiplicação dessas duas frações resulta em 1.
a partir dessa propriedade M4 que a gente define a divisão no conjunto dos racionais não nulos, porque a gente não vai dividir por zero. A gente estabelece a divisão da seguinte forma, que é aquela propriedadezinha que a gente vê lá no ensino fundamental. Para dividir duas frações, eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, para dividir A sobre B por C sobre D, eu multiplico A sobre B por D sobre C. A representação decimal dos números racionais ela é obtida fazendo a divisão do numerador pelo denominador. Bem simples assim. Então, por exemplo, meio. 1 dividido por 2, 0,5. 3 quartos. 3 dividido por 4, 0,75. 4 terços. 4 dividido por 3 dá 1,333333. Essa última fração é chamada de dízima periódica. Ela é periódica, pois apresenta um período, ou seja, uma parte que fica repetindo no decorrer do número. Ela é uma parte infinita. Se prosseguir fazendo a conta para tentar obter o quociente, vai obter uma repetição nos cálculos que é infinita. Por isso é uma dízima periódica, também ela é infinita. E como a gente faz para, a partir da dízima periódica, obter a fração geratriz da dízima? Para resolver isso, eu vou fazer um exemplo aqui que ele é um pouco mais complexo. E se entender bem esse exemplo, já facilita qualquer outra situação. Em primeiro lugar, a gente vai chamar o número de x. Segundo lugar, a gente vai observar se a vírgula ela está separando a parte periódica da não periódica. E nesse caso, eu estou vendo que não. Para que a vírgula separasse a parte periódica da não periódica, ela deveria vir para cá. Para ficar 32, que é a parte não periódica, vírgula 13, 13, 13, 13, que é a parte periódica. Então, para eu deslocar essa vírgula uma casa para a direita, eu vou pegar o meu x, o meu número, e vou multiplicar por 10. Então, vou ficar com 10x igual a 32,13, 13, 13. Agora sim, eu tenho uma situação que a vírgula está separando a parte periódica da não periódica. Agora, outro passo. Obter outro número, diferente do 32,131313, que possui a mesma parte periódica, que é o 13, 13, 13. E eu tenho que obter esse número a partir do meu número dado. Então, o que eu vou fazer? Para eu obter outro número que tem o período 13, 13, 13, eu vou pegar essa vírgula e vou deslocar duas casas à direita, que aí vai ficar 3.213,13, 13, 13. Então, ou seja, outro número diferente do 32, que é o 3.213, e que possui a mesma parte periódica. Só que para eu deslocar a vírgula duas vezes, eu tenho que multiplicar o número por 100, 2 zeros. Como eu já tenho 10x, vou multiplicar por 100, vou ficar com 1000x. Aí, deslocando a vírgula duas vezes, deixa eu consertar isso aqui para melhorar. Agora sim, eu tenho dois números diferentes com a mesma parte periódica. O que eu vou fazer é subtrair o maior menos o menor. Então, vou ficar com o maior, que é o 1000x,
vou subtrair dele o 10x, que é o menor. E são os dois que têm a mesma parte periódica. Então, fica 1000x menos 10x. E vou subtrair os dois. Prosseguindo aqui na frente. Do lado esquerdo da igualdade, 1000x menos 10x, 990x. E da parte direita, 3.213 menos 32 dá 3.181. A parte à direita da vírgula, essa parte decimal, ela vai anular uma com a outra, pois o 13, 13, 13, 13 menos o 13, 13, 13, 13, eles vão se anular. Então, vai ficar apenas essa igualdade aqui. Para a gente obter o x, eu vou dividir por 990. E aqui é a fração geratriz do número 3,2131313. Os números que não são racionais, ou seja, os que não podem ser representados na forma de fração, onde o a e o b são inteiros, eles são chamados de irracionais. Então, eles representam dízimas de representação infinita, porém não periódica. E a união dos dois conjuntos, dos racionais com os irracionais, a gente tem o conjunto dos números reais. Números irracionais muito comuns são, por exemplo, algumas raízes quadradas, tipo a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, e assim por diante. Outro exemplo aí muito comum é o número π, que a gente sempre costuma utilizar 3,14, mas ele é um número irracional. Unindo os racionais com os irracionais, a gente tem o conjunto dos números reais. Nesse caso aqui, no conjunto dos números reais, a gente vai ter bem definido as propriedades de adição e multiplicação, que já são definidas desde os naturais, a subtração, que vem dos inteiros, a divisão, que vem dos racionais, e agora também as raízes enésimas, que vêm dos irracionais. Juntando tudo isso, elas são definidas em R. No caso específico de raízes, onde o índice for par, elas vão ser definidas apenas em R+. Mas no caso de índices ímpares, a gente tem as raízes definidas em todos os reais. A reta numérica real, ela é uma reta que a gente chama de cheia ou completa, pois qualquer ponto da reta aqui representa um número, seja ele racional ou irracional. Então, essa aqui é a reta real. Bons estudos, pessoal. E aí, vamos para a aula 2.